Olá, sejam bem-vindos ao nosso debate. Hoje a gente está recebendo a psicóloga e professora universitária Alessandra Alcântara e também a turismóloga e administradora e também professora universitária Gleiva Rios. A gente vai debater um pouco aqui com elas sobre o cenário atual do esgotamento do estudante universitário. A Alessandra é graduada e mestre em psicologia e também é doutora em ciências da educação. A professora Gleiva é graduada em turismo e administração, possui especialização em gerenciamento estratégico de recursos humanos e é mestre em hospitalidade. No campo de vista da psique, a síndrome de burnout é caracterizada por um distúrbio provocado pelo estresse causado em ambiente de trabalho ou escolar. E o desgaste emocional e físico são uma das principais características para o agravamento da situação. Segundo o Ministério da Saúde, a síndrome ela está mais presente em profissionais que trabalham diretamente com o público, como os profissionais da área da saúde, bombeiros e policiais, entre outros. Conhecida principalmente por ser proveniente do trabalho, a síndrome também se encontra nas universidades, tendo em vista que os estudantes se encontram muito estressados devido às várias atividades que são contempladas no meio universitário e também com algumas outras responsabilidades adquiridas ao longo dessa jornada acadêmica. E a universidade é um ambiente que pode impulsionar esse sentimento de sobrecarga e estresse emocional, porque é onde o estudante está inserido em um ambiente mais competitivo, onde os alunos precisam brigar entre si por uma vaga no mercado de trabalho. Professora Alessandra, a gente quer muito saber, existe um contexto, é possível perceber como essa síndrome impacta diretamente no cotidiano? Bom dia. Bom dia. Sim, há um contexto, sim, dá para perceber e assim, é uma coisa que não dá para se isolar, né? Eu vou pensar aqui a síndrome de burnout e vou dizer, isso tem uma causa específica com uma consequência específica. Na verdade, quando a gente chega a diagnosticar uma síndrome de burnout, a gente já tem um contexto, né, que, digamos assim, impactou naquele resultado. A síndrome já é o resultado, tá? E aí, quando a gente fala de um contexto, a gente não está falando... E aí eu vou me pedir permissão para expandir um pouquinho, a gente não está falando só da universidade, tá? A gente está falando de um contexto social, familiar, um contexto emocional do próprio sujeito. A gente está falando da própria característica do sujeito em termos de personalidade, como é que ele lida com a adversidade, como ele lida com a pressão. Então, tudo isso, né, isso é muito mais do que isso que eu estou falando aqui, ele vai impactar da forma como os sintomas de todas essas particularidades vão se apresentar para aquele sujeito. Então, assim, a síndrome de burnout, ela é uma síndrome que está hoje, digamos assim, em destaque por quê? Né? Como todas as outras patologias, nós vamos ver que elas vão surgir, elas vão ter destaque. Não é que elas desapareçam do mundo, não é isso, mas de repente a gente tem aí quase uma, vou usar a palavra, né, pandemia de determinadas situações psíquicas ou sintomatologia psíquica que vai se adequar à demanda daquele contexto. Então, o sintoma, qualquer que seja, sintoma psíquico, ele está diretamente relacionado com o contexto em que aquele sujeito está inserido, certo? Então, a gente tem aí o contexto, se a gente falar do universitário agora, a gente tem o contexto educacional, as demandas de mercado, as expectativas familiares, a autocobrança, né? Porque hoje, assim, a gente vem educado dentro do sistema de que diz assim, você tem que ser o número 1. Você tem que se sobressair, você tem que ser o destaque. Eu tenho 10 vagas para destaque. Todos os outros 99, 100 vão estar onde, né? Então, há uma cobrança muito grande da sociedade, tá? E aí, como lidar com essa cobrança? Né? Aí depende do sujeito, aí vem a característica individual, né? Vem a característica de resposta, a forma de resposta de cada sujeito. Claro que vai variar. Então, numa situação, numa sociedade em que nós estamos vivendo o individualismo, o hedonismo,
a cobrança, né, os valores sociais, eles estão muito, extremamente pautados, né, naquilo que nós consideramos sucesso. O que seria esse sucesso? Né? O que seria essa felicidade? Sabe? É o carro do ano, a felicidade, o sinônimo de sucesso é o corpo ideal, né? É o cargo de chefia. Isso é considerado sucesso? Então, você chegar para um aluno, vamos lá, entrando nas portas da universidade, diz assim, mas o que você quer fazer? Eu quero estudar física. Né? Física? Vai morrer de fome. Né? Não, por que você não faz, então, medicina? Né? Porque hoje nossa sociedade, ela está pautada nesses valores, sabe? O que é ser médico hoje? Né? Qual é o valor que hoje as nossas escolas estão trazendo nessa cultura do o que você vai ser quando crescer? Sabe? Antigamente a gente perguntava a gente fazia essa pergunta, perguntava a pergunta forte, né? A gente fazia essa pergunta para uma criança, ela dizia assim, eu quero ser astronauta, eu quero ser bombeiro, eu quero, né? Hoje não, eu quero ser médico, engenheiro, advogado. Então, assim, não é que essas profissões não tenham o seu brilho e não sejam necessárias, quantos médicos são necessários, mas é o que nós, enquanto sociedade, estamos colocando como valor diante dessas profissões, sabe? E aí eu vou me lembrar de uma reportagem que fizeram na época da pandemia, logo que a pandemia começou, em março de 2020, né? 2020, para uma cientista, cobrando dessa cientista, uma médica cientista, cobrando dessa cientista resultados. Né? Ela disse assim, se você me der o salário que você paga ao jogador de futebol, eu teria, talvez, formas de lhe dar esse resultado. Mas como o dinheiro está indo para lá, pergunte para ele, para o jogador de futebol. Ele deve ter a resposta. Né? Ou seja, quais são os campos que nós estamos valorizando? É só quando a gente precisa que a gente vai atrás da cobrança, né? Aí isso tudo gera uma certa ansiedade. Então, a síndrome de burnout, na verdade, são formas de lidar com a ansiedade. E uma forma que já extrapolou, né? De tudo que a gente está vendo por aí. Obrigada, professora Gleiva, né? Tem alguma consideração também em relação a isso? Para você também é perceptível? É perceptível, viu? Bom dia, gente. O que a gente percebe, principalmente como apoio ao estudante na universidade, né, e acolhendo também esses alunos, a gente identifica que por diversas vezes eles vêm de uma ansiedade que realmente foi construída e que surgiu agora no ambiente do ensino superior, mas que na verdade precisava ser cuidado desde a infância, né, tratar as questões emocionais desse jovem adulto que já chega com tantas necessidades de decisão, né? A gente já precisa muitas vezes tomar, né, a decisão, a escolha de um curso, por exemplo, né, superior, com 16 anos, com 17 anos, com 15 anos, né? Então, não a sociedade, mas principalmente no núcleo família, isso tem que ser muito bem cuidado, amparado, né? Ter uma rede de apoio. Então, quando esse jovem ele chega aqui na universidade, e nós temos muitos estudantes, independente de semestre, né? Primeiro, segundo, sétimo, oitavo, a gente recebe muito essa demanda, que é como eu me coloco, eu estou muito estressado, eu tenho ansiedade, eu tenho depressão, começa a não aparecer muitas vezes nos cursos, né, nas suas aulas, justamente porque já está tomado por esse esgotamento e como a professora Alessandra falou, né, é algo que vem da sociedade, aquele indivíduo no núcleo dele precisa ser tratado e ele enquanto sujeito. Né? E às vezes ele não se percebe nessa pressão que é colocada pelo sistema, né? Porque nós estamos em um sistema, certo? Um sistema capitalista, um sistema de bastante competitividade, né? Então, como trazer esse equilíbrio? Então, a síndrome de burnout, ela é uma consequência, ela é a comorbidade, né? Justamente porque questões que precisavam ser cuidadas anteriormente
não foram, né? Então, a pressão da sociedade, a autocobrança, né? Vai fazer direito, vai fazer administração, vai fazer medicina, né? Nesse fim de semana mesmo eu escutei um jovem, uma jovem falando, né? Eu fiz direito porque eu vivia numa bolha, a minha família é de advogados e eu fiz direito. Agora eu escolhi o curso realmente da minha vida, que é a nutrição, e tudo bem, né? Mas veja só, até a questão da tomada de decisão a partir do núcleo inicial, né? Então, se a sociedade cobra e o núcleo que precisa ser apoio, né, muitas vezes não dá esse apoio ou não tem a condição, porque também aquela família pode não ter a condição de apoiar aquele jovem que precisa tomar decisões. Então, o esgotamento entra realmente como uma consequência. Obrigada, professora. A gente vai para a próxima pergunta agora. A gente comentou sobre a ansiedade, né? Eu queria saber se o sistema educacional brasileiro, a pergunta é direcionada para a professora Alessandra, contribui para a ansiedade e, por consequência, para a síndrome de burnout. Contribui bastante. Eu acho que a gente, pessoalmente, eu acho que a gente deveria rever todo o nosso sistema educacional, desde o início, né? Nós damos pouca importância, por exemplo, à educação infantil, ao ensino fundamental, aonde lá, realmente, assim, deveriam estar os professores melhores pagos, professores mais bem treinados, mais bem, digamos assim, especializados, porque ali é o berço, ali é a base, né? Todo o nosso sistema educacional é muito pautado em adquirir conhecimento, é uma educação bancária. Quanto mais a gente depositar conhecimento, me parece que nós estamos sabendo mais, o que é um engano, né? É um engodo, na verdade. É a quantidade que conta ou é o que eu sei de verdade, né? Então, são extremamente cognitivistas, ou seja, conhecimento e pouca prática, pouca habilidade. Eu me lembro, por exemplo, da minha filha, muito feliz, escolheu a escola que queria estudar porque ia ter aulas de culinária na escola. E ela disse, mãe, é uma enganação, porque a gente não pode pegar numa faca, não pode cozinhar nada, a gente fica só assistindo a professora preparando salada de fruta. Ou seja, cadê a prática, cadê o exercício, cadê o tempo, né, de realmente aprender? Porque a aprendizagem ela é um processo. Não adianta você dizer que está aqui o conhecimento, pronto, coloque na sua cabeça, né? E deposite ali na próxima vez que você encontrar uma situação em que você deva aplicar. Como é que eu vou reconhecer a situação? Certo? Só a partir da teoria. Então, sim, o nosso sistema educacional, desde a infância, ele deve ser todo refeito e não pensar em quantidade, tá? Isso se retrata não só... Eu conversei uma vez com uma diretora de escola e a gente conversando, ela disse assim, mas... qual era a pauta, né? É claro que eu estava me revoltando porque a escola estava passando tarefa de férias. E eu cheguei para a escola e disse, gente, eu não admito tarefa de férias. Férias são férias. É para descansar, é para não fazer nada, é para curtir a família. Eu não vou admitir que minha filha faça, eu não vou permitir que minha filha faça tarefa de férias. E a escola disse assim, é muito complicado a gente retirar a tarefa de férias porque é o que os pais esperam. Então, não é só uma demanda da escola, é o que os pais esperam também disso, né? Essa escola é muito fraca porque essa escola cobra pouco. Como assim cobra pouco? Cadê o tempo de aprendizagem? Né? Cadê o tempo de testar, de se dar mal mesmo no processo? É como andar de bicicleta, você cai para poder levantar e aprende, né? E ali foi feita uma pesquisa na Alemanha que relacionou a falta de habilidade das crianças em física com a impossibilidade de subir em árvores, por exemplo. Né? Porque quando ela está subindo numa árvore, ela está praticando física, sabe? Então, a geometria espacial, está tudo ali, né? Então, assim, precisa sim ser refeito, ser revisto, né, o nosso sistema educacional, precisa ser revista a forma como isso é cobrado do aluno, precisa ser revisto, né, a questão da quantidade. Né? Quantos alunos hoje têm a agenda cheia e não tem tempo de, simplesmente, às vezes, descansar 10 minutos? Tá? Claro que isso vai gerando ansiedade, cansaço, sobretudo.
Obrigada, professora Alessandra. Para você também, o sistema educacional brasileiro contribui para isso, influencia de alguma forma? Certamente, né? O sistema educacional, ele é o sistema, né? Ele está realmente fazendo com que, desde a infância, né, até a fase adulta, a criança, o sujeito, a pessoa realmente fique ali dentro de uma bolha, de uma limitação. Claro que existem, né, instituições que podem fazer a diferença, só que são a minoria, né? Então a gente vê, pensando, considerando desde a infância, né, e essa sobrecarga que é colocada desde a infância até o ensino superior, quando a pessoa chega no ensino superior, muitas vezes ele já está no limite, né? Além da dúvida, ainda existe o limite pessoal. Certo? Então, considerando o desenvolvimento infantil prioritariamente, que é a base, né, é necessário realmente rever esse sistema, certo? Existem instituições de ensino que já trabalham com metodologias diferenciadas e que, inclusive, né, fazem grande diferença realmente na construção daquela criança, daquele adolescente. Né, eu vou dar um exemplo aqui, né, que é o caso da pedagogia Waldorf, certo? A pedagogia Waldorf, ela traz uma grande diferença, ela não acumula de atividades, não é a nota que é o principal, é o desenvolvimento humano, certo? Então, ali a criança, né, é acompanhada individualmente pelo docente, certo? Pelo professor, ele acompanha aquele desenvolvimento, né, desde os 2 anos de idade até no primeiro momento, né, no infantil, e depois troca um professor que vai para o fundamental, certo? Então, isso já traz uma diferença. Agora, o sistema comum, né, o que a gente sabe que tem no dia a dia, é de pressão, é de nota, é totalmente depositária. Certo? Um ensino que conteudista, né? Em que, no caso, a criança, né, ela não vivencia, não experiencia. Então, isso vai fazendo com que aquela pessoa fique extremamente no pensamento, né, e não na ação, no vivenciar, no compreender. Isso vai impactar em como ela sente, em como as emoções dela estão ali sendo colocadas e também para a sociedade, não só para ela, como ela lidar com aquelas emoções, certo? Uma outra questão, né? Como vem a linguagem para ela, como é que essa pessoa, essa criança, aprende dentro de um sistema completamente depositário, sem experienciar. Por mais que tenha, né, várias teorias, né, e várias formas de aplicar, é necessário fazer realmente uma mudança, certo? Quando ela chega na adolescência, que ela precisa começar a escolher sobre a sua possibilidade de profissão, será que ela está emocionalmente preparada para isso? Será que ela conseguiu amadurecer nesse sentido? Não é, Ale? Então, o que a gente vê? É realmente uma construção que exclui a criatividade, a capacidade de inovação. Quando chega aqui no ensino superior, a gente precisa de pessoas que tragam soluções, que possam trazer soluções e ter um equilíbrio emocional. E essas pessoas, esses jovens, né, quando chegam, estão já nos seus limites. Por diversas vezes já chegam aqui cansados, né? E aí como é que vai ser esse processo de aprendizagem? Como é que vai gerar uma aprendizagem significativa, né, para essas pessoas que já vieram de um sistema tão complexo? Eu queria só colocar aqui uma situação, estava lembrando aqui de uns estudantes do primeiro semestre que eu tive recentemente. Como foi a primeira semana de aula? Né? Eles chegavam com medo. Eles tinham medo de se expressar. Eu fiquei assustada. E aí eu comecei a, né, identificar, conhecer as pessoas, saber de onde elas vinham, de quais escolas elas vinham. E eles tinham medo de se expressar. Então, o que houve? O que foi feito com esses jovens?
como é que eles chegam no ensino superior com medo de se expressar? Isso é muito preocupante, né? E aí foi tudo isso sendo, trabalhado, desenvolvido, né? E fazendo rodas de conversa, né? Promovendo ali estratégias de ensino que pudessem reduzir, né? Esse tipo de comportamento. E esses jovens agora, ao longo, né, do semestre, eles têm um outro comportamento, eles estão se expressando. Quer dizer, foi tolhido, né? Foi cortada essa possibilidade deles se expressarem no ensino médio ou no ensino fundamental 2, em qual momento? Isso está errado, né? Então, esse sistema realmente precisa mudar muito, porque nós não temos como ter jovens, adultos, ingressando no mercado sem a capacidade que existe dentro do potencial do ser humano de se expressar, de entregar soluções, de promover soluções. Obrigada, professora. A gente sabe que a sociedade atual trabalha com a velocidade. Com a vinda da internet, das tecnologias e das redes sociais, a gente vê aí uma busca por instantaneidade em vários setores. E levando em consideração que a produção ela não pode ser interrompida, atualmente se tornando assim uma trajetória interminável, tanto de trabalho como de estudo, é natural que haja uma exigência maior, né, de cobrança pessoal. E, meu Deus, não prolonguei muito. E levando em consideração que a produção ela não pode ser interrompida, atualmente se tornando uma trajetória de trabalho e de estudo interminável, é natural que haja uma exigência maior pessoal de quem está ali no meio fazendo suas coisas. Direcionando aqui a próxima pergunta para a professora Alessandra. De que maneira a universidade pode evitar a presença dessa síndrome nos estudantes? Olha, assim, a universidade tem uma tarefa árdua. Assim, evitar é um verbo complicado, até porque, diante do que a gente já discutiu, a gente vê que o sistema educacional, desde a infância, anula o sujeito. Não existe o sujeito. Existe alguém que vai produzir, uma máquina que está ali, uma máquina de produção. Coisa que foi extremamente acentuada na pandemia, quando os locais se fundiram de trabalho e de descanso, né? Se tornaram um só e as coisas começaram a se misturar muito mais do que já estavam. Então, assim, para a universidade, qual é a missão, né? A gente vê aqui, por exemplo, em propostas como da Unifor, né, em que os currículos são currículos baseados em competências e experiências, que começa a se diluir essa cobrança da teoria pura, né, a teoria pela teoria. Um exemplo são vocês aqui, né, nesse momento, tá, atuando, né, e praticando aquilo que vocês estão aprendendo na sala de aula. Isso aqui, esse espaço é um espaço de sala de aula, um espaço de aprendizado, né? Um espaço em que você vai poder colocar em prática aquela teoria que você nem sabe que aprendeu. A teoria boa é aquela que você não sabe que aprendeu, né? Então, assim, eu acho que começa com a questão dos currículos, né? De revendo os currículos, mas o sujeito que já chegando lá enquanto sujeito, dentro dessa universidade, e que chega a ter medo de se expressar, de dar sua opinião, de colocar ideias e, sobretudo, de questionar. A universidade é um lugar de questionamento. Enquanto não existir pergunta, questão, a gente vai estar só repetindo o que a gente já aprendeu há 20, 30, 40 anos atrás, né? Então, se a gente não traz essa chama de volta, né, aquele espaço está perdido, né? Até como o próprio conceito desse espaço, né? A própria missão da universidade, né? De produzir novos conhecimentos, de trazer novos conhecimentos. Então, cabe muito também, é um exercício muito grande que a gente tem que fazer, inclusive como professor, né? Permitir esse espaço, fazer o que a professora Gleiva colocou aqui, permitir espaços de expressão, tá? Então, muda uma postura do professor, muda a postura do aluno, é uma relação que tem que se estabelecer ali, e essa relação tem que ser construída, né? Não vai depender só do professor, vai depender da nossa relação ali naquele espaço
para questionar, produzir conhecimento, experimentar, né, inserir esse conhecimento, né, nas nossas habilidades aqui, mesmo sem perceber que a gente está inserindo. Além disso, né, como sujeito, mais uma vez, vou repetir porque isso é real, né? A Gleiva está aqui colocando no primeiro semestre, mas isso é real. Os sujeitos chegam anulados enquanto sujeitos na universidade. Na verdade, a universidade é um espaço de liberdade. Quando a gente tem a referência do ensino médio, por exemplo, é um espaço de liberdade. E isso causa ansiedade. Porque o que fazer com essa liberdade? Como é que eu posso me pronunciar? Até que ponto eu posso falar? Até que ponto eu questiono? Eu até quero, mas eu não sei como. Aí isso é gerador de ansiedade também, né? E aí, assim, infelizmente, né, a gente vai ter que lidar com essa ansiedade. Como? A universidade pode prover, né, apoio, como no caso do apoio ao estudante. Ela pode prover apoio, mas é um apoio, né? Cabe também ao sujeito, dentro dos seus vários contextos, contexto familiar, contexto social, contexto afetivo, religioso, que seja, né, os seus vários contextos, né, buscando essa sustentação. Então, assim, a universidade pode ajudar, ela ao mesmo tempo em que ela é um campo, né, de retomada desse sujeito enquanto sujeito, um campo de liberdade de pensamento, ela é também um campo ansiogênico, justamente por isso, né? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que dar apoio para que esse patamar, assim, da ansiedade, né, das cobranças, porque vai ter, né? A cobrança é real, a gente não pode viver num mundo sem cobrança, ela existe, está aí, é real, vamos lidar com ela, né? Então, a partir daí, com esse apoio, a gente poder lidar com esse nível de ansiedade que já vem, né, de antes. Obrigada, professora. Passando a palavra agora para a professora Gleiva, né? Já que não se pode evitar, né, como a professora Alessandra falou, para a senhora, quais são as maneiras de se reduzir? Certo. O que acontece? Primeiro que já é nessa transição do ensino médio para o ensino superior, principalmente nesse contexto agora em que estamos numa pandemia, né? E que esses jovens ficaram por muito tempo no online, no remoto, o que eu posso dizer para vocês é que a transição foi bem forte. Eu, professora Gleiva, professora Tereza, professora Viviana, que formamos, né, esse grupo específico de apoio ao estudante, né, além de todos os docentes, né, que também têm o papel do acolhimento, do direcionamento, da orientação, as coordenações também. Gente, foi um período onde nós mais tivemos busca de estudantes para o apoio, né? E principalmente por conta das questões que envolvem a ansiedade, né? E aí o que acontece? Ele saía do ensino médio, né, nessa perspectiva de, estou entrando no ensino superior, muitos medos, como vou me expressar, né? Chegando na universidade, começa aqui, como que eu chego na universidade? Onde que é o meu espaço? Onde que eu fico? O espaço é o universo todo, mas assim, é o receio, ele vem de uma construção tão limitante muitas vezes, que quando chega na universidade ele não entende que aquilo pertence e que ele constrói essa relação também, né? Então, isso para quem está chegando. Para quem já está, mesmo quem já estava na universidade, né, enquanto segundo, terceiro, quarto, quinto semestre, também houve um movimento muito interessante chegando para a gente aqui no apoio ao estudante. Porque alguns que estavam terminando seus cursos chegavam para a gente e diziam assim: professora, e agora? O que é que eu vou fazer? Está acabando, né? A saudade, ao mesmo tempo o alívio da conclusão, né? Porque é uma conclusão, uma fase, né? Sendo ali uma etapa sendo concluída, mas ao mesmo tempo aquele receio de, e agora eu vou sair daqui para o mundo, ou eu já estou aqui e no mercado, por exemplo, né? Qual é o próximo passo, né? Então, sim, a universidade, né, além de ter o apoio ao estudante, nós temos também
inúmeros setores, áreas de articulação, certo? Eu vou citar algumas. Então, nós temos o apoio ao estudante, o programa de apoio psicopedagógico, que é fundamental, certo? O apoio psicopedagógico, ele dá o suporte para aquelas pessoas com psicólogos formados, né, e também com alguns estagiários de último semestre, certo? Para justamente trabalhar, desenvolver, né, e auxiliar nessa redução de questões como essas consequências que nós estamos falando, essa comorbidade, né, que é o burnout. Certo? Então, as pessoas que vêm, né, não estão conseguindo se organizar, estão com dificuldades para gerir o tempo, começaram a trabalhar e estão estudando, a dificuldade com essa transição, com essa mudança, né? Então, normalmente eles chegam para o apoio ao estudante, nós realizamos uma primeira escuta como educadoras e a partir daí vamos orientando para as áreas necessárias. Então, por exemplo, temos também a área de carreira, a central de carreiras, né? O que é que acontece com a central de carreiras? O estudante se cadastra normalmente, né, em uma plataforma, certo? Só que não é só o sistema neste caso, né? Existe um suporte para que ele se coloque enquanto estágio, se coloque enquanto colaborador, participando de um programa de trainee, por exemplo, certo? Então, isso vai fazendo com que ele se sinta mais fortificado, né? Além de outras estratégias que também podem reduzir o estresse. Aqui na universidade, né, existe um campus que realmente é muito agradável, né? E esse campus, pelo menos, me faz bem, né? Eu não sei se vocês se sentem dessa forma, eu acho muito interessante. A questão da academia, os esportes que existem aqui na universidade, né? O espaço cultural. Então, quando o docente, o educador, proporciona essas experiências, isso também vai reduzindo aquilo que nós falamos anteriormente, da questão apenas conteudista, né, de depósito de informação, para trazer realmente a liberdade, o entendimento, a expressão daquela pessoa, né, para que ele possa ser um protagonista, assim como vocês estão também aqui aplicando, né, algo que vocês aprenderam agora de uma forma prática. Então, isso a gente procura proporcionar, a gente é capacitado para isso, né? Existe uma assessoria pedagógica, uma vice-reitoria que procura trazer para nós, enquanto docentes, um preparo, certo? Uma formação para esse novo, para o entendimento dessas questões, né? Que vão para além daquela disciplina, daquele conteúdo, certo? Então, é realmente formar, capacitar, desenvolver o indivíduo de forma que ele possa realmente sair, né, com melhores condições de entrega, né, de realização, né, e de felicidade em sua carreira também. Obrigada, professora Gleiva. E nós estamos chegando ao fim do nosso debate. Agradecemos a presença da professora Alessandra Alcântara. E, para finalizar, nós queremos ouvir suas considerações finais. Bom, primeiro agradecer, né, o espaço, a gente poder conversar sobre isso. É sempre muito importante a gente poder discutir, né, o que está acontecendo no nosso dia a dia, na nossa realidade. Mas eu queria reforçar só um ponto, né, que é importante, tá? Eu queria reforçar o ponto da relação. Não existe resultado com um só lado da moeda, né? Quando a gente fala assim, o que a universidade pode fazer para evitar? Eu disse que evitar é difícil, né? Porque a gente já vem dentro de um sistema, dentro de um contexto complicado em termos de demanda, velocidade, o mundo VUCA, que já não é VUCA, é BANI, e a gente vai aí progredindo nesses conceitos, na velocidade, como vocês colocaram. Mas o ponto da relação é importante. A gente também não pode esperar que o outro faça tudo por nós, que o outro traga todo o resultado esperado, né? Que eu entregue na sua mão, né, a solução para o seu problema. Ela não vai ser solucionada com uma pílula mágica, né? Quando eu falo da relação, eu falo do comprometimento, eu falo do engajamento, eu falo, né, da vontade, né? Até certo ponto da resiliência também, sabe? Então, há uma
uma questão aí que é compromisso, né? É de lá e de cá, né? Então, nós estamos dispostos, todos nós, a assumir esse compromisso de uma mudança, porque nós estamos falando de uma mudança, né? Se vocês assim, como evitar, não é possível evitar, eu diria assim, eu vou até refazer a minha resposta, né? É possível evitar, só que vai dar muito trabalho, né? Então, quanto a gente está disposto, né, a fazer essa mudança? Aí eu acho que é uma questão que a gente tem que se colocar cada um, tá? Então eu queria mesmo agradecer essa possibilidade. Obrigada, Gleiva, por estar aqui com vocês, né? Obrigada a vocês pelo convite, né? Eu espero ter contribuído. Obrigada, professora. A gente também agradece a disponibilidade da professora, turismóloga e administradora, né, Gleiva Rios. Pode colocar as considerações finais, por favor. Certo, eu também agradeço aqui o convite de vocês, né, estar aqui com vocês duas, professora Alessandra, né, um excelente profissional com, né, conhecimento e aplicação já de muitos anos também, e que inclusive me auxiliou muito, né, no início aqui quando eu entrei aqui na universidade, né, e tudo. Então, assim, é possível a gente fazer, né, diferente. Nós estamos, inclusive, tentando fazer diferente. Eu acredito que a pandemia, a gente já vinha de um processo, mas a pandemia, ela impulsionou ainda mais várias ações, reflexões, autoconhecimento, tomada de decisão, né, novos desafios, certo? E nós estamos nos preparando para isso. Mas eu acredito que essa questão do engajamento, né, do comprometimento, de realmente querer, do desejo de fazer diferente, isso também precisa ser algo que é um casamento, né? Um conjunto do seu interesse com também os nossos interesses, ou seja, o que a universidade deseja e o que você deseja, certo? Para que juntos possamos construir mais, porque existem muitas ações que são praticadas e que, às vezes, enquanto você está aqui, enquanto o estudante está aqui, ele não se envolve nesse processo, certo? Então, realmente é algo que nós estamos para acolher, nós estamos para orientar, para direcionar, mas o querer, ele fará toda a diferença, certo? Então, é isso que eu deixo, certo? Muito obrigada, né, pelo convite de vocês. A gente que agradece e ficamos por aqui. Obrigada pela audiência e até a próxima.